Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 43. Bons estudos! Nesse meu trabalho, eu encontro correspondências que vêm de diversos países da Europa. Portugal, Itália, Espanha, França. Aí eu fico pensando, quantas línguas diferentes existem num só continente? Quanta história tem lá? Quantos artistas, quantos cientistas? Eu sei que a Europa foi muito poderosa no passado. Mas e hoje em dia? Como é que será que ela está economicamente? Ah, você também gostaria de saber? Ótimo, porque é justamente esse o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai estudar o Tratado de Roma, que deu origem ao mercado comum europeu, e o Tratado de Maastricht, que estabeleceu as bases para a União Europeia. Vai identificar também os diferentes níveis de desenvolvimento entre as regiões europeias e conhecer os projetos que estão sendo realizados para manter a Europa numa posição de liderança na economia mundo. E aí, Antônio, tudo bem? Ô, Pedrão, quais são as novidades? Fala aí. Hoje nós vamos fazer uma viagem para a Europa. Opa, tô nessa, hein? Eu tô lendo um artigo que explica como é que se originou a União Europeia. É super interessante. Você preste muita atenção porque a nossa teleaula só está começando. Eu tenho maior curiosidade de saber sobre a Europa, Pedrão. União Europeia, esse papo todo. Oi, Paulo. Aqui estou eu em Londres. Já rodei bastante pela Europa. Madrid, Roma, Paris, Amsterdã. Tô aproveitando bem. Os albergues da juventude não são nenhum hotel 5 estrelas, mas são baratos, dá para economizar bem. E a vantagem da Europa é o sistema de trens. Como os países são próximos, você consegue chegar em todos eles de trem. São viagens super bonitas. Só que é aquela coisa, né? A cada fronteira, uma língua diferente. Quando chega na Alemanha, que eu me atrapalho. Um abraço. Eu acho assim que essa matéria sobre a União Europeia tem que ser bem clara, sem muito economia. Fazer um levantamento básico assim do Tratado de Maastricht, um histórico de como essa ideia da União Europeia surgiu a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho aqui um trecho de um discurso que o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, pronunciou em, quer ver? 19 de setembro de 1946, um ano depois da guerra. Aqui ele já defendia a ideia de se criar uma espécie de Estados Unidos da Europa. Isso é um ótimo começo. Então a gente tem que ficar bem por dentro de como estava a Europa naquela época. Você não acha? Depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, a Europa estava devastada. A primeira consequência política do fim da guerra foi a reorganização do território europeu, que foi dividido em duas partes, com o estabelecimento da Cortina de Ferro. A Europa Ocidental, com uma economia capitalista e sistemas políticos onde prevaleciam as democracias parlamentares, e a Europa Oriental, que adotou a economia planificada e onde prevaleciam formas autoritárias de organização política. A Europa Ocidental recebeu o auxílio dos Estados Unidos da América através de um plano de ajuda econômica chamado de Plano Marshall, conseguindo assim uma rápida recuperação durante os anos 50 e 60. Com isso, a Europa experimentou um excepcional crescimento econômico e seus países apresentam hoje um alto nível de vida com elevados padrões de consumo. Enquanto isso, a Europa Oriental, sob a influência poderosa da União Soviética, tentou implantar as reformas que levariam à adoção do socialismo. Apesar dos avanços na educação, na saúde e em alguns setores da economia, a parte oriental da Europa não conseguiu acompanhar a velocidade do crescimento da parte ocidental. Mas que coisa, hein, Pedrão? Será que esse tal de Plano Marshall foi a única razão para explicar esse progresso tão rápido da Europa Ocidental? Não, claro que não. Eu li um artigo sobre esse assunto que diz que existiram várias razões, mas uma das principais foi a formação de um mercado comum. Mercado comum, Pedrão? É um mercado para harmonizar os preços e as taxas de importação entre os países que participassem dele. Esse foi o início da União Europeia. Essa integração teve o seu início em 1952, com a criação de uma comunidade europeia do carvão e do aço. E foi aprofundada em 1957, com o Tratado de Roma, quando foi criado o Mercado Comum Europeu. Ah, desse mercado aí eu já tinha ouvido falar bastante.
Mas quais são os países que participam dele, hein, Pedrão? Bom, a princípio, o mercado comum europeu contava com 6 países: Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e França. Mas os bons resultados da integração levaram outros países europeus a ingressarem nele, sendo que em 1986 já eram 12 os países integrantes. Juntaram-se aos outros a Inglaterra, a Grécia, a Espanha, a Dinamarca, a Irlanda e Portugal. Em 1991, representantes desses 12 países se encontraram numa cidadezinha holandesa chamada Maastricht e avançaram mais ainda o processo de integração, definindo os objetivos políticos e econômicos do que agora era chamada a União Europeia. Posteriormente também, ingressaram na União a Áustria, a Finlândia e a Suécia. Agora está bem claro para mim. Foi um processo que se iniciou em torno do carvão e do aço, estendeu-se para um mercado comum europeu no Tratado de Roma e depois fixou-se como União Europeia no Tratado de Maastricht. Agora a gente sabe qual foi a origem da União Europeia, mas eu gostaria de saber mais coisas sobre ela. É mesmo. Agora, quais são as vantagens que ela oferece para os países membros?